Olá, estamos aqui, eu, a Marília, o Carlos e o Sérgio, continuando o canal O que Rola na Geronto. Você já conhece o nosso canal, você já divulga o nosso canal, você nos acompanha constantemente, sempre trazendo assuntos de interesse da gerontologia, da geriatria, da longevidade, do envelhecimento, enfim, falando sobre esta grande oportunidade que temos em viver mais, sempre convidando pessoas que têm uma especialidade ou têm um a ver com o tema que nós trazemos. E hoje nós temos a alegria de falar de um assunto que talvez você nunca tenha ouvido falar. Fique ligado que nós vamos falar sobre o walking futebol. Walking futebol, walking, se você quiser, de caminhar, futebol caminhante. Mas eu não vou falar nada disso, porque o convidado que vai nos dar a honra e o prazer de informar e falar sobre isso. Mas quem é o nosso convidado de hoje? Ele se chama Ricardo Leme, que ele é o fundador, né, de uma associação que se chama Walking Futebol Brasil, que tem a sigla WFB, não é? Mas ele é jogador de futebol, ele é técnico de futebol, nada disso. O Ricardo, gente, vem de uma área bem bacana que se chama Relações Públicas, mas ele fez especialização em gerontologia e interdisciplinaridade lá no Centro São Camilo, Centro Universitário São Camilo, que fica aqui em São Paulo. Ele também é especializado em negócios de impacto social pela Fundação Dom Cabral. Além disso, ele é especializado nessa área em gestão estratégica do esporte pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, e integra o programa executivo em negócios pela Fundação Dom Cabral. Ricardo, muito prazer ter você aqui conosco no canal Que Rola na Geronto. Nós estamos sedentos de ouvir você, de conhecer que negócio é esse, que modalidade é essa, para quem se destina e como ela é desenvolvida. Então, para começo de conversa, minha primeira pergunta é assim: afinal, o que é esse futebol caminhando? Ou, no original, no inglês, você vai explicar porque tem um nome em inglês, Walking Futebol, e como isso surgiu. Seja bem-vindo conosco. Muito obrigado, Marília. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite. Eu sou um apaixonado pelo canal Que Rola na Geronto. Eu fiquei muito lisonjeado com a oportunidade de estar aqui e de falar com quem nos assiste. É muito bacana essa oportunidade de trazer um pouco do trabalho que a gente faz em prol da longevidade, né? E eu gostaria de, primeiro, contar para todo mundo o que é o walking football, efetivamente, né? Esse futebol que se joga caminhando, né? É um futebol que nasceu na Inglaterra, Marília, é um futebol que ele tem regras próprias. A gente fala que é mais do que um futebol adaptado. Ele é um futebol que nasce especificamente para a população 60 a mais. Ele parte de um modelo inglês onde a prática de futebol ela foi deixando de ser jogada na vida das pessoas e, em um determinado momento, entendeu-se que era possível criar condições para que essa modalidade pudesse ser apresentada para as pessoas maduras e elas continuassem jogando futebol ao longo das suas vidas, né? Esse futebol ele nasce em 2011 na Inglaterra, 2014 é quando ele se populariza, quando ele ganha espaço aí, principalmente pensando em Europa, e a gente conhece essa modalidade na Inglaterra em 2018 e entende exatamente que a gente tem muita conexão com esse esporte, né? A gente é o país do futebol e, por que não, um país do futebol para pessoas maduras, né? Eu acho que isso é o grande caminho que a organização foi construindo ao longo desse curto período de 2018 para cá. A gente tem uma característica interessante para sinalizar, Marília, e que nos provocou muito quando a gente imaginou a introdução dessa modalidade no Brasil.
O esporte, né, o futebol em geral, ele tem uma característica de ser muito praticado pela população masculina, né, e na Inglaterra mesmo, ele vem com esse viés de permitir que homens 60 a mais pudessem continuar jogando futebol. Quando a gente olhou para esse cenário, a primeira provocação que a gente teve internamente é como ter um olhar bastante heterogêneo para o processo de introdução dessa modalidade, né? Respeitando muito os caminhos de diversidade e inclusão, que para a gente é transversal dentro da organização. É extremamente importante que a gente pudesse olhar para quem nunca jogou futebol na vida e provavelmente pudesse ter essa oportunidade de jogar futebol na longevidade, né? E para mulheres, por exemplo, Marília, que eu não sei se você sabe, mas até 1979 elas eram proibidas de jogar futebol no Brasil. Isso é um dos equívocos que é muito triste a gente ouvir isso, né? Então, a maior parte das mulheres maduras, elas não jogaram futebol, muitas vezes porque elas não foram permitidas a participar do esporte, né? A gente não está falando de tanto tempo assim, né? 1979 é pouco tempo, né? Então, acho que a gente tinha esse cuidado imenso para não reproduzir um modelo, mas sim trabalhar a inclusão desta modalidade, respeitando a heterogeneidade 60 mais e a diversidade que para a gente é um ponto muito importante dentro da organização. E aí, acho que complementando, Marília, uma coisa bacana assim, para trazer, né? O que é basicamente esse futebol? Né? Ele é um futebol que se joga andando, né? Ele é um futebol justamente para ter menor impacto, né? Então, o fato de você o praticar na caminhada, né, faz com que você evite as principais lesões que existem no futebol convencional. A trombada, né, o choque exatamente entre jogadores. Ele não permite jogadas aéreas, né, justamente porque as jogadas aéreas é onde a gente pode ter risco de choque de cabeça, né, que normalmente é um risco muito grande e é bastante evidente no futebol. E aí tem outras regras que fazem parte da modalidade, justamente para que a modalidade fique possível de ser praticada por pessoas maduras, né? E a gente olhando para pessoas maduras, tanto que têm atividade ativa e que, obviamente, já vêm de uma prática esportiva, como pessoas que, de repente, estão sedentárias, né? E que não praticam nenhum tipo de esporte. Na vida é uma oportunidade de se integrar e buscar por uma qualidade de vida melhor através da atividade física por meio do esporte. O Ricardo, então, assim, deixa-me ver se eu entendi. É uma modalidade esportiva, não é, destinada para pessoas acima de 50 anos, tá? Com regras próprias, um esporte tranquilo, que inclusive não incentiva movimentos fortes, agressivos, isso facilita com que as pessoas possam participar. E aí eu fiquei curiosa, qual que é o objetivo do jogo? É fazer gol? O objetivo do jogo é muito parecido, né? É fazer gol. Você, obviamente, tem nos times, Marília, Sérgio e Carlos, né? A gente está falando de jogadoras e jogadores, entre 5 a 7 jogadoras a cada lado, né? E essa partida ela tem como objetivo fazer gols, né? E fazer com que a prática aconteça. Porém, a gente trabalha, Marília, o esporte de duas maneiras no Brasil. E isso é muito bacana de trazer aqui para quem nos assiste, que uma é o esporte de competição. Ele existe e ele é categorizado. A gente tem times divididos por gênero, masculino, feminino, 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, e a gente tem uma expectativa muito grande, né, de ter esses times, inclusive representando o Brasil em algum campeonato internacional da modalidade muito em breve, né? E aqui a gente está falando de um esporte mais com este viés de uma prática mais competitiva. Mas eu tenho um outro olhar, que é um olhar que eu sou apaixonado, que eu chamo de esporte para a vida, que é justamente esse esporte que eu chamo que é de competição.
né? É uma competição com cooperação dentro de um momento de prática. E é um esporte onde eu misturo diferentes idades, né? A partir dos 50, 60 anos. Então, eu posso ter uma jogadora 60 jogando com um jogador 70, né? E o objetivo de realmente trazer e criar times mistos para essa prática que a gente chama de participação é a gente poder permitir que as pessoas se integrem através do esporte. E é incrível quando a gente tem esse esporte no modelo de participação. Trazendo aqui exemplos reais, né? A gente tem núcleo Jundiaí, por exemplo, Cajamar, aqui em São Paulo, onde essa atividade acontece com times mistos e muitas vezes você tem a mulher chegando para a atividade, né, oriunda de um núcleo de convivência da pessoa idosa ou de algum desses municípios onde participa dentro do programa de atividade física focada, né, na pessoa 60 a mais no território. Ela chega, ela experimenta, ela conhece, ela gosta, e muitas vezes ela acaba trazendo o marido, muitas vezes esse espaço se torna um espaço de mais expansão de prática, colocando pessoas com diferentes perfis, com diferentes expectativas em relação à modalidade, e isso é fabuloso. Assim. A gente tem uma paixão por essa mistura, por essa possibilidade de integrar as pessoas por meio de esporte. Eu gosto, só para sinalizar, né, essa parte, eu gosto muito do esporte de participação, porque eu acho que ele tem um aspecto que a gente deve falar em algum momento aqui nessa nossa troca, mas que ele contribui efetivamente para uma questão de longevidade ativa. A gente, transversalmente, metodologicamente falando, a gente gosta muito do Alexandre Kalash, Dr. Alexandre Kalash. Eu acredito que esta agenda da longevidade ativa ela é transversal à nossa metodologia, porque a gente efetivamente enxerga na prática esportiva a possibilidade de melhorar a saúde das pessoas, de criar um ambiente de participação social, de trazer a discussão para esses aspectos de segurança que são muito evidentes, né, na necessidade que essa população 60 a mais tem, e, obviamente, trabalhar temas transversais, né, o conhecimento, a aprendizagem ao longo da vida, ela está integrada a essa prática de participação, porque por meio do esporte, a gente pode, né, do futebol caminhando, a gente pode, basicamente, Marília, trabalhar vários temas. A gente pode trabalhar a desconstrução do preconceito etário, né, que é muito forte na sociedade, pode trabalhar isso de maneira intergeracional, inclusive, colocando pessoas 60 a mais, conectadas com seus netos, com outras gerações e integradas de alguma forma no esporte. E para a gente, isso, eu acho que o esporte para a vida ele tem um olhar de realmente trabalhar o esporte como lazer e participação. Isso é muito bacana, Marília. Ricardo, prazer ter você aqui com a gente, obrigado, né, por você ter aceito o nosso convite, e estou impressionado, porque assim, eu nunca tinha ouvido falar, né, dessa modalidade de esporte, né, e muito interessante, né, é uma coisa nova e muito interessante e importante, né, você vai falar mais ainda sobre isso, mas eu queria te perguntar o seguinte, como que essa organização atua aqui no Brasil? Ótimo, Carlos. A gente, trazendo um pouco dessa trajetória da Walking Football no país, né? Em 2018, quando a gente conhece a modalidade, a gente tem essa primeira leitura de não apenas importar o conjunto de regras e colocar o conjunto de regras para ser executado, né? Eu acho que isso tem sua importância, sem dúvida alguma, a gente conseguir ser a organização que olha, né, e que cuida para que as regras elas sejam aplicadas e elas tenham seu padrão de qualidade, mas mais do que isso, a gente primeiro, antes de desenvolver a prática acontecendo na ponta, a gente foi estudar o envelhecimento, né? Quando a gente está falando do envelhecimento, né, a gente não pode criar um nível de comparação entre países. Quando eu falo da Inglaterra, eu estou falando de um dos melhores sistemas de saúde do mundo, né?
E esse acesso à saúde, certamente, ele tem um impacto muito grande no processo de longevidade, a gente sabe disso, não, né, não é nem nada... todos nós entendemos que a longevidade ela também caminha pelo aspecto de saúde, né? E quando a gente vem para o Brasil, a gente tem um país muito plural. Então, eu acho que o primeiro olhar era como que a gente atua, né? Era parar, refletir sobre essa pluralidade, né? Compreender que a gente tem pessoas 60 a mais em vulnerabilidade social, que a gente tem pessoas 60 a mais sem acesso, muitas vezes, né, a um sistema de saúde ali naquele determinado momento. A gente ama o SUS, sabe a importância que o SUS tem, mas entende ainda os desafios que, enquanto sociedade, a gente tem de dar acessibilidade a todas as pessoas a um programa de saúde bastante completo, né? E isso tudo a gente leva em consideração quando a gente está implementando a modalidade no país. Mais do que pegar, a regra é não correr, a regra é não ter contato físico direto, era olhar para essa heterogeneidade mesmo, como eu coloquei aqui algumas vezes. Diante disso, a gente foi abrindo os espaços com o qual a Walking Football entendia ser o espaço de atuação dela. Então, claro, o esporte de competição existe, o esporte de participação existe, e um terceiro braço que para a gente é bem importante, que é o braço de pesquisa, né? Agora, obviamente, trazendo a universidade de forma parceira para o desenvolvimento de pesquisas dessa natureza, né? Que pudessem olhar para a questão da prática de walking football e que ganhos significativos tem no praticante. E aí, trazendo uma novidade até para vocês, a gente vem desenvolvendo um trabalho de formação de professores da Universidade Federal do Espírito Santo, justamente para a gente trabalhar um projeto de pesquisa que nasce dessa universidade, do núcleo do Dr. Rodrigo Avancini, para que a gente possa olhar efetivamente para os ganhos que esta modalidade traz. E aí eu acho que esse é um campo que para nós ele é muito importante. Eu trabalho os aspectos do esporte, eu trabalho os aspectos, né, ele sendo tanto para a vida quanto competitivo, eu trabalho os aspectos de pesquisa, que a gente ainda vai avançar bastante, aprofundar. Existem pouquíssimas pesquisas acerca de walking football no mundo. A gente quer, evidentemente, ser uma referência nessa temática no Brasil e, obviamente, poder levar isso para fora. E tem um braço que, para nós, é muito querido, assim, que é o braço das atividades socioculturais, né? E que está muito na linha dessa discussão de trabalhar o futebol como o espaço para a gente promover várias outras discussões, né? O combate ao machismo, né? O combate ao idadismo, né? A relação intergeracional, a melhoria da saúde e da qualidade de vida, que depois eu vou poder falar para vocês um pouquinho, como que a gente faz o acompanhamento dessa pessoa que pratica, né? Mas esse foi o lugar de atuação da organização. E olhando muito, eu sempre repito, gente, e eu acho que é super importante a gente continuar repetindo isso sempre, né? Walking Football é para todas as pessoas, é para todas, todos e todes. Walking Football é um esporte que ele tem que nascer da forma mais inclusiva possível, porque a gente está no país do futebol, a gente tem desafios enormes em relação ao futebol, ainda nesse aspecto de inclusão, e a Walking ela não poderia nascer com esses estereótipos negativos que a gente normalmente observa em vários esportes, né? Não precisamos falar só do futebol, mas ela nasce com esse aspecto muito de atuar de uma maneira bastante diversa, respeitando a diversidade, efetivamente. Ricardo, eu estou emocionado e adorando, vou dizer por quê. Primeiro, muito obrigado. Você claramente coloca para nós como é que se desenvolve. E eu já digo, eu tenho uma sequela de pólio, eu uso 2 muletas, eu fui andar com 4 anos, e uma das coisas que eu falava era que vontade de jogar futebol, e nunca tinha podido. E agora, hoje, eu estou aí na sua
né, fala me incluindo, quer dizer, você fala que é uma modalidade de inclusão, e é mesmo, eu estou achando que eu mesmo, com as minhas 2 muletas, eu posso fazer o walking futebol. Eu vou tentar, porque eu não quero ir para o túmulo dizendo assim, ai, que vontade de jogar futebol. Muito obrigado. Fantástico. Então, eu queria te perguntar, você falou muito, né, de integrar as pessoas através do esporte. Isso é envelhecimento ativo, eu não tenho dúvida disto. Quer dizer, é uma modalidade de esporte que vai contra até o idadismo, etc. Lembrando a todos que o envelhecimento ativo é envelhecimento ativo não só físico, e pelo que você está mostrando, o walking football, ele pode mesmo, e faz isto, né? Não só faz com que as pessoas pratiquem uma atividade física, mas se integrem, o cognitivo está junto, a participação social, a cultural, tudo vai junto. Então, eu queria que você explicitasse melhor, né, até para mim, que estou muito interessado em praticar, tá, e para jogar futebol, que eu nunca joguei, quais são os benefícios da prática dessa modalidade, walking futebol, e como isto é feito? Que benefícios são? Muito Muito obrigado, hein? bom, Muito obrigado Sérgio. mesmo. E eu te falo que você está convidadíssimo a participar com a gente, viu? Seja muito bem-vindo, viu? E eu acho que tem um aspecto que a gente gosta bastante dentro da Walking Football, e a gente fala o tempo todo, que apesar do futebol, né, em especial esse futebol caminhando, ser uma atividade coletiva, o processo de acompanhamento é individualizado e ele precisa ser individualizado. Toda vez que a gente vai desenvolver a prática, né, a gente traz um grupo, e só para vocês entenderem, na prática de participação, a gente forma turmas que têm aulas em diversos núcleos de convivência, em alguns territórios, né, que a gente vem atuando. Ali eu tenho uma equipe multidisciplinar de professores, né, principalmente profissional de educação física, que é quem acompanha a atividade, né, na ponta. Isso é muito importante a gente sinalizar, porque a gente fala muito disso, né? A percepção que as pessoas têm é futebol, coloca uma bola, entende as regras e sai jogando. Quando a gente está falando de um futebol para longevidade, para o envelhecimento ativo, a gente tem que pensar muito nessa análise de contexto. Então, eu acho que, para nós, o primeiro ponto de partida é compreender o grupo que vai participar dessa prática e ter o profissional adequado para fazer o acompanhamento desta atividade de maneira regular. Isso é muito bacana, porque a gente acolhe todas as pessoas com interesse em prática da modalidade. E aí eu tenho pessoas que já jogaram, que nunca jogaram, pessoas com alguma comorbidade, pessoas com alguma mobilidade reduzida. Isso é extremamente importante porque, para a gente, é um processo de integração. Uma aula de walking football, ela tem uma duração longa e ela tem várias etapas, porque ela vai trabalhar vários aspectos. Ela vai trabalhar agilidade, equilíbrio, força de membros superiores e inferiores, e isso utilizando um protocolo internacional de acompanhamento. Quando a gente traz este modelo, eu primeiro entendo quem é o meu grupo participante, eu faço uma análise inicial deste grupo participante, e a gente compreende ao longo de uma aula o que cada pessoa pode fazer durante a prática. Então, a gente tem pessoas que elas participam da aula inteira, pessoas que participam de parte da aula, o que não é menos importante, é tão importante quanto, porque o processo ele vai se tornando um processo individualizado de acompanhamento, né? Isto eu acho que é um grande ganho, porque a gente não exclui, né? A gente inclui, e as pessoas elas têm oportunidade de experimentar pela primeira vez, e elas têm muitas vezes a oportunidade de voltar ao futebol, mesmo depois de muito tempo distante, ou de alguma questão que o impediu de praticar. E esta prática regular, só para trazer um pouco, né, esse como é feito, a gente faz esses acompanhamentos, essas avaliações iniciais, né, e aí, de acordo com aquele grupo, com aquela pessoa, a gente vai orientar os caminhos que ela vai desenvolver na prática regular da modalidade com as aulas de walking football no núcleo que ela estiver. A partir dali, a gente faz trimestralmente uma avaliação
para acompanhar o quanto esta pessoa melhorou esses aspectos que a gente sinalizou. A agilidade, o equilíbrio, a percepção espacial, né? É muito legal, porque a gente fala muito isso, né? Muitas vezes, Sérgio, a gente traz o grupo e a gente parte dos fundamentos básicos para aquela pessoa entender exatamente coisas muito simples, mas que são super importantes de serem ditas. Pisar numa bola e apoiar todo o corpo sobre a bola. Se você faz isso, por exemplo, você tem um desequilíbrio e você pode cair. Então, estas questões, elas são colocadas em cada aula. Os cuidados, o autocuidado e o cuidado com o outro. Isso é fundamental. A gente, quando mistura os grupos, às vezes você tem alguém que jogou muito bem na vida, e aí esta percepção de autocuidado e de cuidado com o amigo, ela é tão importante quanto. Isso para nós é fabuloso, viu, Sérgio? A gente gosta demais, viu? Fiquei esperançoso. Vou jogar futebol na minha vida. Que legal, Sérgio. Nossa, é assim uma aula, viu? Olha, diferente do Sérgio, e eu sou mulher, eu joguei muito tempo futebol na minha vida, viu? Eu era centroavante, adorava futebol. Depois chegou um tempo que não joguei mais, mas estou animada também a procurar e voltar a jogar futebol. Tem lugar para mulher? Aliás, no material que você nos mandou de divulgação do seu trabalho, eu percebi que tem muitas mulheres que fazem parte disso. Aliás, a maioria são mulheres que compõem esses times aí que você faz. Então, você já falou um pouquinho para nós de quem pode participar, como os espaços, cidades e organizações podem ter acesso a essa modalidade. Mas eu queria que você falasse mais para quem nunca ouviu falar, não sabe, assim, qual é o caminho da fonte? É falar com você, é entrar no site daquilo que você vai disponibilizar, aliás, já está aí no seu nome. Conte como universalizar, se é que eu posso ser tão pretensiosa na palavra, para essa modalidade, esse propósito chegar mais longe. Fala para nós, Ricardo. Marília, primeiro que legal que você joga futebol, isso é muito bom. Jogava. E verdadeiramente, jogava futebol, mas verdadeiramente as mulheres são maiorias em walking futebol. A gente tem núcleos normalmente com 70% de mulheres e 30% de homens. Eu vou me permitir, Ricardo, ela ainda dá canelada, viu? Opa! Na walking futebol não pode, Marília. Mas eu era artilheira. Não sei se você se lembra, mas tinha um jogador, acho que ele era corintiano, que se chamava Birubiru. Você se lembra dele? Sim, sim. Eu era chamada de Birubiru, porque meu cabelo sempre foi amarelo, claro. Eu era magrinha, eu estava lá, olha, fui artilheira. De repente, né, a gente volta à ação. Exatamente, Marília. Tá bem, seja sempre muito bem-vinda, viu? Mas eu acho que é bem bacana essa pergunta que você traz, porque eu acho que ela faz com que as pessoas entendam um pouco como se conectar a gente, né? A gente vem desenvolvendo hoje a modalidade em diversos núcleos de convivência da pessoa idosa ou espaços em parcerias com secretarias de esporte de municípios, né? A gente teve projetos aprovados em lei de incentivo do esporte federal e em fundo da pessoa idosa, e isso permitiu que a gente fosse para campo e levasse a modalidade de maneira gratuita para as pessoas em diversos lugares, né? Então, hoje a gente tem São Paulo, alguns lugares, Cajamar, Jundiaí, Guarulhos, começando agora, Itapevi. A gente está indo para a Bahia, para o Espírito Santo, em Santa Catarina, em parcerias com organizações locais ou universidade. E a ideia é que esse processo realmente seja de disseminação, de democratização da modalidade. E as pessoas que tiverem interesse, seja em participar, em jogar, né, elas podem entrar no site da Walking Futebol, lá também tem o WhatsApp da Walking Futebol, elas podem perguntar, sinalizar em que bairro elas estão, a gente vai identificar se tem um núcleo parceiro local com profissionais certificados e formados na modalidade para o desenvolvimento da prática,
E também espaços, às vezes um núcleo de convivência da pessoa idosa, um clube que tem interesse em levar a modalidade para a ponta, ele pode entrar em contato com a gente e a gente vê a possibilidade de disponibilizar estrutura de alguma forma para que haja um núcleo naquele determinado espaço. É legal que as pessoas acessem o nosso site, que eu acredito que vocês vão dividir, né? E lá eles têm canais de contato diretamente com a gente. O WhatsApp é um canal de contato rápido, a gente responde sempre rapidinho, e vai ser um prazer imenso que as pessoas possam participar dessa modalidade, né? Isso eu acho que é bem significativo. Ricardo, então, dada a importância, né, disso tudo que você está trazendo, né, assim, desse tipo de modalidade de esporte, né, que se mostra inclusivo, né, que promove envelhecimento ativo, que dá possibilidade a pessoas que nunca tiveram acesso, né, a futebol, como o Sérgio, por exemplo, né, e poder ter acesso agora, né, e o estímulo que né, para que pessoas se movimentem, né? Então e você falou um pouco de como você está expandindo, né? Isso. Eu queria que você dissesse para a gente assim, dada toda essa importância, né, do walking football, como a organização vê o futuro desse esporte inclusivo, né, que é inclusivo no país? Que bacana, Carlos. A gente acredita muito no processo de uma disseminação da modalidade nas 5 regiões brasileiras. Como a gente comentou, a gente quer cuidar bastante para que essa prática chegue com um nível de qualidade nesses espaços. E, para isso, a gente identifica a possibilidade de formar professores nas 5 regiões do Brasil. A gente deve abrir uma convocatória, um chamamento público, provavelmente no primeiro semestre, buscando profissionais de educação física das 5 regiões brasileiras. A gente deve trabalhar em torno de 300 profissionais nesse primeiro semestre, para que eles possam passar por um processo formativo e se certificar para ser um replicador da modalidade, né? Para que eles entendam, porque para a gente, mais importante do que ele entender o conjunto de regras, é ele compreender os desafios de uma prática de futebol no processo de envelhecimento, né? A gente gosta muito de desenvolver a modalidade, mas existem grandes desafios no desenvolvimento de uma prática de futebol. E, para isso, não há caminho, se não for o caminho de uma boa formação que permita que essas pessoas estejam preparadas para implementação desse esporte dentro dos seus espaços. Então, acho que o grande, né, se a gente for pensar assim, o momento, né, a possibilidade de desenvolvimento da modalidade nessa expansão, nesse caminho de futuro, ela transita pela possibilidade de novos núcleos da modalidade acontecerem em diferentes outras localidades. A gente já vem olhando para Rio de Janeiro, a gente já vem olhando para o norte do país, mas, ao mesmo tempo, a possibilidade de ter professores formados, certificados e que possibilitem esse processo de expansão da modalidade. E aí, claro, a partir daí a gente vai ter os 2 braços muito bem estruturados, o de competição, o de esporte para a vida, e, quem sabe, fomentar os campeonatos, sejam eles municipais, os campeonatos nos seus estados, um campeonato brasileiro da modalidade, e a possibilidade da gente levar uma delegação brasileira para um campeonato internacional de walking football. Então, acho que esse é um caminho que para a gente é muito importante e, sem dúvida alguma, olhar para este campo de pesquisa, para este campo de ampliação do conhecimento acerca da modalidade, dos benefícios que essa modalidade pode trazer no processo de envelhecimento. Eu acredito que é um pouco disso tudo, viu, Carlos? Que ótimo, que ótimo. É bom saber, né, que a gente vai poder ampliar esse trabalho, né, e ter futuro. Muito bom, parabéns. Vai ter no Distrito Federal, porque o Carlos está interessado. Boa! Vou jogar também. Quando a gente fala 5 regiões, Carlos, o Distrito Federal está incluído, viu? Olá, a gente pensa assim, com toda certeza, viu? Quem sabe o Carlos pode ser um embaixador lá. Sérgio, você quer falar alguma coisa? Não, eu queria... Sabe, Ricardo, eu
eu fiquei tão interessado. Eu queria só te fazer uma pergunta bem prática. Eu sei que é difícil de escrever, nós não estamos aqui vendo um vídeo da prática, né? Mas tem drible no walking futebol? Sérgio, tem drible, sim, é muito legal de ver, porque quando a gente vai para um núcleo de pessoas que estão iniciando a prática de walking football, a evolução é incrível, porque no primeiro momento, quando ninguém conhece muito bem, onde a bola corre, todo mundo está andando rapidinho para chegar perto da bola. Depois de um tempo, as pessoas conseguem entender a noção espacial, de onde eu tenho que ficar, como é que eu jogo. E ali é o momento em que o jogo mais se desenrola, porque as pessoas conseguem, inclusive, driblar, né? Ela não tem o contato físico direto, o choque direto, mas ela ultrapassa o amigo, né? Ela consegue chegar próximo da área do gol, fazer gol, se divertir, ter a mesma energia que o futebol tem. Quando a gente fala desta prática, né, dessa modalidade, ela tem este papel também, esse papel de criar um momento. A Marília, que já jogou futebol, sabe como é quando está em campo, né? Cria-se uma energia, uma adrenalina, uma vontade de se superar, e o esporte ele traz isso também. É muito bacana de ver, viu? Eu queria mais uma pergunta prática. Eu fiquei pensando no goleiro. Como é que o goleiro caminha? Boa, Muito, Sérgio. muito bom. A gente tem duas questões em relação ao goleiro. Quando a gente está falando do esporte de competição, existe o goleiro, a figura do goleiro, e uma área de gol preservada, né, em que o adversário ele não pode ultrapassar uma determinada linha do gol, para que não tenha o atrito diretamente. Mas o goleiro exerce a sua função ali, ele tem um papel, né? Ele caminha, ele não pode correr, ele caminha para poder interceptar a bola no gol. Quando eu falo do modelo de participação, eu sigo um modelo muito parecido com o de Portugal, que é a Walking Football Portugal. A gente tem uma cooperação técnica, a gente troca aprendizados com eles. E o modelo português, ele também adota o gol, como a gente adota no Brasil, para o esporte de participação, sem goleiro. Ele é um gol mais reduzido, né, em termos de espaço e de altura, mas eu não tenho a figura do goleiro. Isto não torna menos divertido, porque o fato de não ter o goleiro não quer dizer que é tão simples, basta chutar e o gol está feito. Porque você tem o zagueiro, porque você tem o pessoal ali impedindo que a jogada chegue até a área do gol, né? Mas a gente trabalha no de participação sem a figura do goleiro, muito mais por uma questão de cuidado, de não ter um risco mais direto, né? Ô, Marília, deixa eu falar mais uma coisa, peraí. Fale, Sérgio. Eu estava muito animado, aquele gol grandão assim, o goleiro só podia caminhar, e eu vinha chegando, ele está num canto, eu jogo a bola rápido, no outro ele não pegaria. Agora você falou que você vai diminuir o gol. É isso mesmo, goleiro. Sérgio. Porque, como eu não tenho goleiro, né? E aí a gente está falando também de espaço, né? Para as pessoas entenderem, que acho que é bem legal. O futebol de campo, aquele campo tradicional que a gente conhece do futebol Série A, esse futebol que a gente assiste na televisão, ele tem... o walking football não é naquele tamanho de espaço. A gente trabalha com uma quadra reduzida, muito semelhante ao futebol de salão, né? Ou ao futebol society. Então, são quadras de espaço menores, né? Por isso que o número de jogadores é menor cada lado, né? Não é 11 jogadores cada lado. E como a gente trabalha em um espaço menor, o gol já é menor também. O gol de futebol de salão ele é um gol menorzinho. Mas a gente ainda delimita a altura, justamente porque se a bola for alta no gol, não vale. E a gente pensa que às vezes é fácil, mas não tem goleiro, eu vou fazer gol toda hora. Não consegue, de verdade, porque os zagueiros estão preparados para interceptar as jogadas que vêm. Ele acaba exercendo uma função super importante para fazer com que esses gols não saiam com tanta facilidade, viu? Muito legal. Nossa, Ricardo, que coisa boa. Olha, para quem está vendo
o nosso episódio, aqui está o site da organização, tá vendo? Depois do nome dele apareceu o tempo todo. Olha, tem muita coisa para a gente saber como funciona, e o site é a fonte primordial das informações, além dos contatos que estão disponibilizados. Vai lá. Nosso assunto não encerra aqui, mas a gente teve o propósito de deixar com você um desejo de querer saber mais. Esse foi o propósito do canal que rola na Geronto, ouvindo, né, o nosso querido Ricardo Leme, que é essa pessoa que introduziu essa modalidade inovadora. E olha, nós apostamos que terá um futuro bem bacana. Universidades para pesquisa, você já deixou todos os desafios aqui. Pessoas idosas conhecerem mais, jogarem, chegar no Brasil como um todo. E é isso que nós desejamos para você, Ricardo, nessa modalidade nova, que nos provoca, como pessoas idosas, a termos uma atividade física. Você falou muito da importância do jogo, que não é só a atividade física, mas faz parte de uma política de envelhecimento ativo. Você sai de casa, você se relaciona com outras pessoas, você usa a sua capacidade criativa, não é? Você usa o seu corpo, enfim, tudo a ver com o envelhecimento ativo, que também nós, como canal que rola na Geronto, apostamos e acreditamos. Para terminar o nosso episódio, eu queria que você fizesse suas considerações finais, Ricardo. Marília, muito obrigado mesmo, Sérgio, muito obrigado, Carlos, muito obrigado. Diria, Carlos, vai estar nas 5 regiões do Brasil, mais Distrito Federal, com toda certeza, viu? E eu diria que, para vocês, que é muito bacana poder trazer essa modalidade para quem nos assiste, e dizer que a gente está de braços abertos para co-criar, inclusive, se as pessoas que estiverem nos ouvindo tiverem sugestões, quiserem trazer questões que são importantes, né, no desenvolvimento de uma prática como essa, a gente está à disposição, Marília. E obrigado mais uma vez, obrigado a todo mundo que está aqui, e é um prazer assim, imenso mesmo, eu tenho um carinho enorme pelo conteúdo todo do canal, e para mim é uma honra estar com vocês, viu? É muito importante para a gente estar aqui com vocês. Ricardo, você está com parte da sua cabeça, de você, em frente de um dizer de um quadro que está atrás. Eu sou curiosa. Você pode deixar a gente ver o que está escrito neste quadro aí? Posso, com toda certeza. Vou virar aqui do lado. Este é um quadro chamado Monstro do Sertão, do J. Borges, tá, né, que é uma serigrafia muito bonita, e ela fala assim: sou uma peça bonita feita pelo Criador. Sou quente, clareio o mundo, no sertão sou o terror, porque acabo a lavoura do pobre agricultor. É algo que eu gosto bastante, porque fala do sertão nordestino, que é muito importante, né, a gente ter esse olhar diverso e respeitoso sobre toda a população brasileira, né, e em especial também pelos nordestinos, que a gente tem uma paixão imensa. Muito bacana, muito primoroso para a gente terminar esse episódio do canal que rola na Geronto, que falou sobre walking, futebol. Se você quiser saber melhor, futebol caminhando, caminhando futebol. É isso, bem simples. Porque futebol a gente trouxe do inglês, né? E todo mundo sabe que é futebol no Brasil. E agora você vem com walking, que é caminhando, né? Um futebol que se caminha super leve, super tranquilo. E, por favor, divulgue o canal que rola na Geronto. Se você gostou do episódio, passe para os seus amigos. Eu tenho uma amiga que é lá da Alemanha, ela não perde um. Beijo, Irene, para você, sempre divulgando, e nós queremos chegar em todos os lugares. Muito obrigada pela sua presença. Dá lá o ok, que gostou, né? E vai passando para frente, porque esse é o nosso propósito. E aguarde-nos até a próxima oportunidade. Sérgio, muito obrigado. Carlos, muito obrigado. Como eu disse, Ieda não pôde vir hoje. E, Ricardo, volte sempre. A gente não tem aqui, não é uma vez só, não. Sempre a gente está disponível. Até mais, um forte abraço. Foi ótimo, foi ótimo. Tá bom.